E agora então vamos chegar à perseverança dos santos, né? E aí é justamente um dos assuntos que também travam muitos evangélicos, muitos cristãos travam nesse assunto também, né? Se escandalizam, porque quando você fala perseverança dos santos, o que o pessoal vai traduzir tá vendo aí? Os reformados ou os calvinistas dizem uma vez salvo, salvo para sempre, né? E acabou-se. Esse pensamento de uma vez salvo, salvo para sempre não está errado, não. Eu sei que ele é aplicado de maneira errada, muito, assim, de maneira muito errada, né? Tenta imaginar, você está misturando, por exemplo, esses 5 pontos que são monergistas, né? É uma pequena fatia da fé reformada, que é o monergismo. Então você pega esses pontos e acredita nisso, que Cristo salva, e uma vez que salvo, salvo para sempre, ou seja, ele vai perseverar nos seus santos. Mas você faz isso com metodologias que não são reformadas. Por exemplo, com apelos no final do culto. Aí tenta imaginar. Você chega lá, no final da sua cruzada evangelística, você agora sabe que é monergista, né? Então o monergismo deu certo. Então você agora vai fazer um apelo na sua cruzada evangelística, terminou a pregação, terminou os louvores, você agora, venham vocês que querem o evangelho, vocês que querem render suas vidas a Cristo, venham. Aí vem aquelas pessoas, né, alguns irmãos puxando, já arrastando, cantando pneu no chão, digamos assim, puxando a pessoa, chega à frente, não é? O pastor pede para repetir algumas palavras, não é? Que eu me arrependo dos meus pecados, salva-me, e etc. Então a pessoa repete algumas palavras nesse sentido, e tecnicamente, à vista de todos, aceitaram Jesus Cristo, e então o pastor, o líder, o pregador que tem a convicção monergista, fazendo esse tipo de prática, ele tem a convicção do seguinte, de que se a pessoa aceitou Jesus, ela foi salva. E uma vez que o monergismo está correto, então, uma vez salvo, salvo para sempre. Só que tem um problema, a pessoa não sabe se ela é salva de verdade. Eu não posso, como um pregador do evangelho, imaginar que porque alguém levantou a mão, ou mesmo fez uma pública profissão de fé, significa dizer que aquela pessoa é salva de verdade. É muita pretensão querer dizer isso. Muitos acabam fazendo um tipo de IBGE da salvação, né? Levantou a mão é salvo, levantou a mão é salvo. Não é assim que funciona. Nós não sabemos o coração das pessoas, nós não sabemos se elas creem de verdade. Nós sabemos que nós cremos. Eu sei do meu coração. E olhe lá, não é? Deus é quem sabe ainda. Mas eu dizer que uma pessoa, porque levantou a mão, ela é salva, não é? É um tipo de arrogância intelectual muito grande. Entende? Nós criamos um sistema e confiamos no sistema que nós criamos. Está errado, não é assim que funciona. Não é? Não é assim que funciona. A obra de Deus, ela é algo invisível no nosso coração, não é? E ela não é muitas vezes demonstrada porque eu levantei a mão. Isso dura a vida toda às vezes, não é? Há uma mudança de vida real. Então não é simplesmente levantar a mão. Isso não prova nada. Aí imagina, a pessoa vai, ouviu agora que é uma vez salva, salva para sempre, não é? Porque se eu aceitei Jesus, eu sou salvo, então eu não vou mais para o inferno, não é? E a pessoa de fato nunca creu, não é? E a sua vida demonstra isso. Não é uma pessoa firme, é uma pessoa que vive o tempo todo se afastando do próprio evangelho, não é? Se afasta da igreja, não é? Em geral, não vive uma vida cristã de fato. Você não vê o fruto dessa salvação na vida dela. Não é? E aí? Não é? A pessoa vai confiar no que o pastor disse, no que o pregador disse? Não, o pastor disse que eu estou salvo, então estou salvo e acabou. É daí, irmãos, é dessa má aplicação, dessa aplicação infeliz e má compreensão dessa doutrina, não é, que surge essa ideia tão negativa de uma vez salvo para sempre, e portanto eu posso viver de maneira, não é, a devassa. Eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser, eu me desvio, eu volto, eu me desvio, eu volto, eu me desvio, eu volto, eu peco, eu faço coisas terríveis, eu adultero, eu minto, eu faço todo tipo de coisa ruim, e mesmo assim eu não perco minha salvação. Isso está totalmente errado, totalmente errado. Lembre-se do que eu disse no começo, salvação tem fruto. Salvação tem fruto, tá? A doutrina da perseverança dos santos não tem a ver com a nossa força de perseverar em Deus, né? Lembre-se que estamos falando de monergismo, então na verdade é o contrário. A perseverança dos santos é Deus fazendo os seus santos perseverarem. Deus, o Espírito Santo, perseverando nos seus santos. É Ele operando em nós. Ele operando em nós. Ou seja, Deus, não é? E é uma doutrina que eu realmente amo muito, irmãos, porque Deus está pessoalmente nos salvando
todos os dias. A salvação é um conceito escatológico, futuro, não é? Mas ao mesmo tempo é presente. Romanos 8 nos ensina sobre isso, não é? O que nós temos aqui é em esperança, mas um dia haverá essa redenção cósmica, não é? De fato, nós veremos isso com os nossos olhos, não é? Nosso corpo sendo transformado. Mas enquanto esse grande dia não chega da volta do Senhor Jesus Cristo, hoje eu já tenho uma garantia pelo que Ele realizou por mim na cruz. Então, portanto, sim, eu posso dizer que como um cristão genuíno eu sou salvo. Eu creio nisso, é a minha fé na obra de Cristo, certo? E eu sei que Ele é quem está operando essa salvação todos os dias em mim. A glória não é minha, da perseverança. Eu não estou de pé e permaneço como cristão porque eu sou bom, porque eu sou inteligente, porque eu estudei muito cristianismo, porque eu cheguei à conclusão de que é a melhor opção. Jamais nós chegaríamos a esta conclusão por nós mesmos. Mas é Deus, não é, que está sempre operando em nós, providenciando para nós meios de graça, a igreja, os sacramentos, tudo, a palavra, não é, as orações, tudo Deus tem providenciado para manter o seu povo. Não é? Então é o Senhor que nos sustenta no deserto da vida. É isso que é a perseverança dos santos. Deus nos sustentando e nos levando por seu poder a perseverar nele. Nos moldando. Lembre-se, Romanos 8. Não é? Romanos 8 nos ensina isso. Não é? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso. Deus está fazendo com que tudo coopere para o nosso bem, que é a salvação. Entende? E Ele vai cada vez mais fazer isso. Ele não nos abandona no processo. Não é? Eu posso realmente ser consolado com isso, em saber que, apesar de ser tão pecador, tão falho, não é? E de merecer a condenação eterna, o Deus que me chamou, Ele é fiel para completar a obra em mim. Essa é a convicção de um cristão. Então Ele vai perseverar, não é? Ele vai nos fazer perseverar até o fim, todos os dias, por tudo que acontece em nós, por sua providência em nossa vida, pelos caminhos que Ele nos conduz, por choros, por alegrias, não é? Quando sofremos, quando estamos alegres, tudo isso, não é? É o cuidado pastoral de Deus. Ora nos conduzindo a pastos verdejantes, a águas tranquilas, ora também nos conduzindo a vales escuros, e ali ainda estando conosco. Então Deus é quem nos faz perseverar. É isso que a perseverança dos santos nos significa. E portanto, se Deus, não é? Se Cristo prometeu aos seus discípulos, a nossa igreja, que estaria conosco, não é, todos os dias até a consumação dos séculos, foi o que Ele disse de ascender aos céus, não foi? Não é? Ele é fiel para cumprir essa promessa. Por isso estamos dizendo que uma pessoa, não é, que foi chamada por Deus, ou seja, aquele que nasceu, todos nós nascemos depravados, né? Mas esse depravado que foi eleito incondicionalmente por Deus para a salvação em Jesus Cristo, não é? Que realizou uma obra eficaz, um sacrifício eficaz, não é? E que foi chamado irresistivelmente pela graça de Deus, vai perseverar até o fim. Porque tudo isso depende de Deus e não dele. Vê como os 5 pontos eles estão totalmente harmonizados, né? Um segue a lógica do outro. Então, depravação total, o homem não é capaz. Deus elege incondicionalmente porque o homem não é capaz. Cristo vem e salva efetivamente porque o homem não é capaz de salvar. Certo? E então Deus chama efetivamente porque o homem não é capaz de ir sozinho a Deus, não é? E então Deus mesmo persevera e conduz esse homem até o final, não é? Porque esse homem não tem condições, por sua depravação, de se manter firme até o final. Então veja como os 5 pontos eles se alinham, estão tão bem harmonizados para nos mostrar o que é o monergismo, que a salvação vem do Senhor. A salvação como um processo inteiro em nossas vidas e não como apenas um ato. Não é um ato num culto evangelístico, num evento na rua, ouvindo a pregação. Não é um ato de levantar a mão que diz que nós somos salvos, mas é a nossa vida. É a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Deus está operando, sim, em seu povo. Não haverá ovelhas a menos no reino dos céus. O pastor fiel, que é Jesus Cristo, não é? Ele garante que nenhuma vai se perder. Nenhuma. Tá bom? Eu espero que essa breve reflexão sirva para o irmão. Tá bom? Se o irmão quiser ainda mais assunto sobre isso, é só perguntar, eu vou falar mais, tá? Mas eu acho que isso é o suficiente para a nossa reflexão aqui, tá bom? Vou deixar aqui links, né, para o irmão poder estudar mais também, até de pregações que eu fiz sobre isso.
e outros assuntos também, né? Eu vou deixar links aqui que são importantes para o seu estudo, tá? E até links de livros também, se você quiser, tá bom? Se te servir, meu irmão, então espalha para outras pessoas também, tá bom? Muito obrigado aí, Deus abençoe e até a próxima.